Sempre que a gente pensa em investimentos, renda passiva para gerar dividendos, para onde os investidores pensam e correm? Para as ações. Mas você sabia que existem investimentos para gerar renda passiva que rendem dividendos muito mais seguro que as ações? Assim a gente tem opções de caminhos para você alcançar sua renda passiva. Nesse vídeo a gente vai mostrar 3 investimentos que geram dividendos assim como as ações. E quem ficar até o final ainda vai ter dicas extras de como fazer investimentos corretamente. Meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like para contribuir e assim você vai poder acompanhar novos conteúdos. O que é renda passiva? A tão famosa renda passiva que a gente fala, que a gente busca, que a gente quer alcançar. O que seria renda passiva? Renda passiva, rendimento financeiro gerado sem a necessidade de labor ou investimento de grande parte do seu tempo. Se você não tem um grande patrimônio, é fato que você vai ter que trabalhar a vida toda para manter o seu padrão de vida. Eu não preciso de uma fortuna, eu preciso alocar com frequência, ainda que um pequeno valor, para que no futuro eu alcance um investimento, um patrimônio total que seja capaz de gerar rendimentos para mim, sem que eu precise trabalhar para custear minha vida. A gente já sabe que as ações têm essa finalidade de gerar renda passiva. Agora, quais outros investimentos eu posso fazer para alcançar esse mesmo objetivo alcançado com as ações? Então vamos lá para esses investimentos. O primeiro investimento, fundos imobiliários. Alguns já conhecem, tem muita associação com as ações, mas é um tipo de investimento com algumas características um pouco diferentes. Considerado uma opção popular no Brasil, os fundos imobiliários investem em propriedades imobiliárias como shoppings, escritórios, hospitais, centros logísticos ou até mesmo em papéis do setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, letras de crédito imobiliárias, LCIs, e outros. Às vezes a gente não tem o recurso para comprar um imóvel e gerar renda com aquele imóvel, mas a gente tem pequenos valores que a gente compra cotas de um fundo imobiliário, a gente vai estar investindo no setor imobiliário da mesma forma, mas a gente com um patrimônio muito mais reduzido e a gente vai ter o rendimento mensal também da mesma forma. Até porque existem cotas de R$10, a gente chamados fundos de base 10. Cotas muito baratas, vão render dividendos baixos, mas é proporcional àquilo que você está investindo. E o risco teu também é menor. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos com os cotistas. Esse é um dos motivos que pode tornar o fundo imobiliário um investimento muito atrativo para viver de dividendos. Além de ser um investimento que é isento de imposto de renda, até hoje pelo menos. E são muitos os tipos de fundos imobiliários, os setores de logística, investimentos em shoppings, investimentos em lajes corporativas, imóveis diversos, em papéis do setor imobiliário. Um outro tipo de investimento que gera dividendos mensais diferente da ação são títulos públicos atrelados à inflação. É um título público emitido pelo Tesouro Nacional atrelado à inflação, pagando uma taxa pré-fixada mais a taxa de inflação. Um bom exemplo é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Esse título ele não remunera mensalmente, o rendimento dele é semestral, mas é uma ótima forma de você gerar rendimentos e uma renda passiva agregada ao seu patrimônio. E uma outra vantagem é que é um título público, a garantia do governo e não de empresas. A gente sabe que na lógica dos investimentos, a gente considera os títulos mais seguros os títulos do governo, porque apesar de independente do governo ser A ou B, a realidade é que o pagamento dos títulos é feito em moeda nacional. E em precisando quitar os títulos, o governo imprime mais dinheiro, vai desvalorizar a moeda, claro, mas você vai receber o pagamento do seu título. Inclusive, esses títulos eles estão sujeitos à tributação regressiva do imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo você ficar aplicado, você paga uma taxa menor de imposto de renda, ele varia de 22,5% até 15%, então, a depender do tempo, se você segurar o título até o final do prazo, você vai estar pagando ali aqueles 15%. E mesmo pagando imposto de renda, esse título é um ótimo título para se viver de rendimento. Claro que não adianta investir hoje para sair desesperado para vender amanhã. A gente está falando aqui de viver de renda. São valores aplicados para a gente deixar investido e viver dos rendimentos deles no futuro. Então não adianta falar de viver de renda, de dividendos, para quem não construiu
o básico, primeiro lá no início, a reserva de emergência. Então, inicialmente já construa a reserva de emergência para garantir que numa eventualidade, numa situação extrema, você não tenha que vender esse patrimônio, esses ativos no prejuízo para resolver o problema que surgiu. Quem tem dúvida da reserva de emergência, tem vídeos no canal aí explicando sobre reserva de emergência. Aqui um exemplo aqui do investimento no Tesouro IPCA+, com juros semestrais de 2035, tá? A gente fazendo um investimento de R$1.000 no início e fazendo aportes mensais de R$500, a gente teria investido o valor bruto de R$66.500 no final, em 2035. E aí, comparado com outros investimentos, a gente teria o valor total de R$116.900 no IPCA+, a poupança daria 92.000, o CDB 97.000, uma LCI ou LCA 93.000 e o fundo DI 98.000. Ou seja, comparado a outros investimentos, é um título além de seguro. Nesse momento ele apresenta uma rentabilidade bem melhor. E a terceira modalidade de investimentos que geram dividendos além das ações são os debêntures incentivados. São títulos da dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura como rodoviárias, energia, saneamento, entre outros. São incentivados esses debêntures porque são benefícios, em regra, em especial oferecidos pelo governo para empresas que investem em determinados serviços que são de interesse da sociedade. Então, por exemplo, o governo isenta de alguns impostos, algum outro tipo de benefício, para que aquelas empresas, por exemplo, construam estradas, rodoviárias, esgoto, saneamento, coisas do tipo, e sejam benefícios para a sociedade. Então você, como investidor, você vai comprar títulos, debêntures dessas empresas, vai receber rendimentos periódicos e ao final você vai resgatar o seu valor. Então eles são incentivados porque acabam sendo isentos de algumas coisas quando você faz investimento nesse tipo de título. E aí todos saem ganhando. O governo que faz uma obra ou constrói alguma coisa de interesse da sociedade, a empresa que recebe para fazer aquilo e o investidor que investe o patrimônio acaba tendo um incentivo ali, uma redução de alguma coisa, por exemplo, imposto de renda, para fazer a compra daqueles títulos. Os juros podem ser pagos semestralmente, anualmente, ou no final do investimento. Isso vai depender das condições do debênture. É importante você ler para entender lá quais são as condições para ver se interessa ou não aquele investimento. O ideal é investir em debêntures que você tenha o pagamento de juros periodicamente, para essa finalidade de viver de dividendos. E como fazer para viver de dividendos? Primeira coisa, você deve abrir uma conta, em uma corretora, em um banco que tenha uma corretora, para que você viabilize você fazer esse tipo de investimento. Então o básico é você abrir a conta, já começa por aí. Agora que você já conheceu os investimentos bons para viver de dividendos além das ações, a gente vai dar umas dicas aqui de como fazer, como se comportar para viver de dividendos, como se comportar para gerar essa renda passiva. Primeira coisa, entenda de educação financeira. É importante você entender de educação, de planejamento financeiro, para que você faça seus investimentos, mas não abra a mão da qualidade de vida que você precisa ter, para viver uma vida feliz e confortável, independente de estar investindo. Investimento não impede você ter uma vida bem planejada, confortável e feliz. Só que você tem que colocar limites em cada detalhe, em cada passo, em cada coisa que você vai fazer da tua vida. Mas é possível sim fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E já fica aqui uma dica de alguns livros que você precisa ler, ou é importante você ler, para você mudar sua mentalidade e abrir seus olhos para coisas que você talvez não enxergue. O livro Pai Rico, Pai Pobre, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o livro Psicologia Financeira, são livros fenomenais e são agradáveis de ler. Vale muito a pena ler se você quer mudar sua mentalidade sobre investimentos sem prejudicar sua vida pessoal. Sem contar que o planejamento financeiro é importante para você ter domínio das suas contas do seu mês. Além de fazer investimento e pensar no projeto de vida que você pretende seguir, o planejamento financeiro permite esse controle mensal que você tenha das suas contas. E dessa forma, é possível você fazer uma reserva com constância para que você alcance os objetivos de renda passiva no futuro. Então, a segunda coisa, primeiro você vai pensar em educação financeira, depois cria sua reserva de emergência antes de começar investimentos. Não se começa investindo sem ter reserva de emergência, porque em uma eventualidade, como a gente falou lá anteriormente, uma eventualidade, você vai ter que vender seus ativos no prejuízo para cobrir aquela eventualidade. Então, antes de começar a investir, coloque seu dinheiro em reserva de emergência, construa uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela, em regra, ali cada um trabalha de uma forma, depende do tipo de ganho e rendimentos, mas se calcula, se
planeja que tem uma reserva pelo menos para 6 a 12 meses. Ou seja, o valor de custo básico que você precisa para a sua vida multiplicado por 6 ou 12. Para que aconteça alguma coisa, você fique sem trabalhar, você suporta um período de 6 a 12 meses sem trabalhar, sem gerar renda. E com isso você não mexe nos seus investimentos. Então, o terceiro passo é defina meta e valor para o seu custo de vida. O rendimento que você quer ter no futuro. Agora que você construiu sua reserva de emergência, é hora de pensar em viver de renda. Esse é o terceiro passo. Então você vai determinar quanto você precisa para cumprir suas despesas, qual é o tempo que você quer que isso aconteça para ter uma vida confortável pagando seus custos de vida com esses rendimentos. Por exemplo, você vai estabelecer: eu preciso do meu custo de vida R$5.000 e eu quero que isso aconteça daqui a 20 anos, pelo menos. E assim você vai colocar numa calculadora de juros compostos e você vai perceber quanto você precisa aportar todos os meses para alcançar esse rendimento de R$5.000 em 20 anos. E o quarto passo, diversifique seus investimentos. Além de investir em renda fixa, que te dá uma tranquilidade e segurança para a construção do patrimônio, invista também com equilíbrio em renda variável, ações, fundos imobiliários, que multipliquem mais rapidamente o seu patrimônio. Tem uma estratégia muito legal, que a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre carteira antifrágil, que ela faz esse equilíbrio de patrimônio, permite que você invista em renda fixa e em renda variável, você acelere a multiplicação desse patrimônio. Então assista depois o vídeo aí do canal, mas é importante para a diversificação que você também invista em renda variável, porque isso acelera a multiplicação do seu patrimônio. E aí você vai investir em ações e fundos imobiliários. E ao final, o passo 5, reinvista seus dividendos. É isso que vai construir a bola de neve, vai acelerar e vai crescer o seu patrimônio. O tempo somado aos dividendos reinvestidos, ele cria uma multiplicação muito grande que você muitas vezes não pode mensurar até que você coloque isso numa calculadora de juros compostos. Então aqui a gente trouxe dicas muito boas de investimentos seguros, até mais seguros que ações, em que gera dividendos mensais e que, se aplicado corretamente, pode trazer um retorno muito bom e seguro para os seus investimentos. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários se você já faz investimento, qual o tipo de investimento que você faz que gera dividendos mensais. E queria agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Não deixem de se inscrever no canal, deixe seu like, ajuda demais o canal para contribuir com novos conteúdos, e você já vai acompanhar novos conteúdos. E também assista os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês, que são de muita qualidade.